Eu, quando aceitei Cristo, o inimigo foi cruel comigo. Ele botou minha família toda contra mim. Pobre irmã Socorro, minha mãe dizia, leva a roupa para a mulher do pastor lavar. Eu ficava lá em casa comprando socorro para lavar minha roupa. Minha mãe fazia isso. E dizia, meu Deus, mas por que eu estou passando tudo isso? Era para mim desistir. Os meus irmãos tocaram fogo lá na minha roupa. Foram lá no quarto, botaram fogo nos meus livros. Queimaram tudo. Aí disseram assim, vá pedir a roupa ao pastor. Você imaginou? Eu era jovem quando eu me converti. Estou ficando velho agora, mas eu era jovem. Mas foi um momento de luta, um momento de sofrimento. A nossa irmã Zefinha, ela enfrentou predadas, ela enfrentou gritos, xingação, ela foi chamada de capa verde, foi chamada de luterana, foi chamada de mensageira do diabo, jogaram pedra na casa dela, jogaram areia na casa dela. Mas ela disse, eu continuo firme em Jesus. Passaram 76 anos, as lutas continuam na vida dela, mas ela permanece firme, esperando a volta de Jesus. Porque ela tem certeza dessa palavra do versículo 37. Ele disse, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Meus irmãos, quando nós temos essa convicção, nós podemos andar firmados na palavra de Deus. Uma outra coisa interessante como benefício para nós é que a certeza da vida de Cristo, ela nos faz viver plenamente pela fé. O verso 38 nos dá essa informação. Ele diz lá claramente, todavia o meu justo viverá pela fé. É interessante que esse versículo, ele é citado 4 vezes no Novo Testamento e uma lá no Velho Testamento. E é interessante que nesse caso específico, esse viver pela fé está ligado diretamente com a certeza da volta de Jesus. Ele virá e ele vai lhe dar condições para você viver plenamente a sua fé, haja o que houver. Quantas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador, apenas fizeram uma adesão, usaram linguajar de crente, usaram Bíblia de crente, usaram inário de crente, cantaram as músicas dos crentes, estiveram dentro da igreja dos crentes e não eram crentes. Eram religiosos, hipócritas, atores que representavam um papel. E nós temos pessoas ainda assim nos dias de hoje. Essa palavra hipócrita que Cristo usou no Novo Testamento, ela não tem uma tradução literal para o português, ela está transliterada. Quer dizer, o hipócrita é aquela pessoa que atua, que representa um papel, que ele faz uma peça teatral. Ele está, mas ele não é. Quando temos convicção de quem somos, do Deus a quem servimos, da esperança que nós temos, nós aprenderemos a viver pela fé e não pela vista. Tem um rapaz chamado Papa Chico, que está no Brasil, rapaz decente, fala bonito, é um ator de primeira. A Globo está perdendo um cara daquele, faz uma encenação legal, está lá na televisão. Logo depois ele vai lá e, minha filha, me ajude a ser fiel a Jesus. Você não precisa de um Deus visível, principalmente fabricado, para você adorar, para você ser fiel a Jesus. Você precisa andar segundo as Escrituras, e as Escrituras nos dizem que nós precisamos andar por fé e não por vista, que a nossa esperança não está naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Ah, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. A fé é certeza de coisas que não se vê, que se espera, convicção de fatos que não se vê. É a única definição correta de fé, que está no versículo seguinte de Hebreus capítulo 11. Aí você pode pensar, mas como que as pessoas conseguem se enganar tão facilmente? Porque não conhecem as Escrituras, não leem as Escrituras. Quando a irmã Zefinha se converteu lá em Campo Redondo, ninguém sabia nem o que era igreja de crente. Em 1935, Campo Redondo não era nem cidade. Ela se converteu lendo a Bíblia, lendo as Escrituras.
ela aceitou Jesus como Salvador. E em 1950, teve um cidadão muito respeitado chamado Frei Damião, que foi na casa da irmã Zefinha, com um cara chamado Frei Antônio, com os braços pareciam uma mão de pilão, para tentar intimidar ela a receber Jesus como Salvador, fazer que ela negasse a fé em Jesus como Salvador. E ela dizia: a Bíblia diz assim, mas a Bíblia diz assim, mas a Bíblia fala isso. E o Frei não podia fazer nada, ele não tinha argumento contra a irmã Zefinha. Interessante que todos que perseguiram a irmã Zefinha já morreram, até o Frei já morreu. Mas ela continua viva, contando a história. Eu estou aqui porque eu tenho esperança em Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos perguntar, mas como que nós podemos ter convicção da volta de Jesus? Eu vou ser bem rápido aqui porque o tempo está sendo meu inimigo. Primeira coisa, as Escrituras nos ensinam acerca da segunda vinda, mas também nos ensinou acerca da primeira. A primeira vinda aconteceu. Jesus veio em Belém, Jesus nasceu da Virgem, Jesus viveu uma vida sem pecado, Jesus recebeu o meu castigo e o seu castigo sobre ele, ele foi para a cruz no seu lugar. A Bíblia diz que o próprio Cristo nos deu essa convicção lá no Evangelho de João, no capítulo 14. O Senhor Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Ele disse para eles: olha, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E quando nós pensamos nessa frase, foi preparar lugar, logo a gente imagina que Cristo foi fazer um palácio lá no céu. Logo a gente imagina que Cristo foi fazer um loteamento no céu, e essa imaginação é falsa. Jesus começou a preparar lugar para você lá na cruz do Calvário, quando ele assumiu o teu lugar, levando bofetadas, levando coroada de espinho, chibatada, prego na mão e nos pés, escárnio, cuspida na cara, por tua causa, por causa dos teus pecados. Ele estava preparando um lugar para você já ali, e ele morreu ali e desceu ao inferno, preparando um lugar para você não ir para lá. Eu vou no seu lugar para você não ir. Ele subiu ao céu em glória, para lá lhe aguardar, se você quiser recebê-lo pela fé. Amém. Meus amados irmãos, é muito interessante quando as Escrituras nos falam dessa certeza. As profecias revelam também a segunda vinda de Jesus. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós não encontramos referência apenas da primeira. Nós encontramos referência da primeira e da segunda. Mais de 300 referências ou 300 profecias bíblicas foram cumpridas no dia que Jesus morreu. Mas quando você vai para o livro de Isaías, quando você vai para o livro de Daniel, para Jeremias, para Ezequiel, você encontra muito mais profecia relacionada ao futuro do que aquele passado que Jesus veio. Então nós temos aí boa parte da Escritura velho testamentária e neotestamentária relacionada com esse tema. Dizer para as pessoas: se preparem, porque Jesus vai voltar. Se preparem, porque é iminente, é algo que você não sabe quando vai acontecer. Pode ser hoje. As referências bíblicas são muito contundentes com relação a isso. As profecias bíblicas apontavam sem qualquer margem de erro para o dia em que Jesus haverá de voltar para buscar a sua igreja. O profeta Zacarias, já falando do tempo pós-arrebatamento, ele disse: e olharão para mim até aqueles que me transpassaram. E esse versículo é citado em Apocalipse no capítulo 1. Zacarias, mais de 400 anos antes de Jesus nascer, já falava da sua vida gloriosa. Isaías, 700 anos, falou da sua morte, falou da sua vida, falou do seu reino milenar, falou da sua glória como Messias. E nós encontramos o Velho Testamento, nós encontramos na Bíblia respaldo para crermos
que a vinda de Jesus é algo que se dará em breve. Não foi somente Hebreus que disse isso, mas o Novo Testamento nós encontramos inúmeras referências que o tempo não dá para a gente ver todas aqui, que vão nos trazer a alusão da volta de Jesus. Nós temos a promessa de Deus como sendo a certeza que confirma a vinda de Cristo. As promessas apresentadas pelos apóstolos. Eu posso citar algumas aqui. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele disse: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele disse: olha, eu não estou falando para você de uma fábula, de uma historinha de Trancoso. É igual aquela historinha da mulher que foi a cabeça num canto e o corpo no outro. Os caras estão acreditando que a mulher vai salvar o Brasil. Meu amigo, não ponha a sua esperança naquilo. Ponha a sua esperança em Jesus. Mas tem gente acreditando nessas historinhas. É porque eu vi não sei quem, não sei aonde, e vi não sei quem, não sei aonde. Eu estava em Caicó ontem à noite e vi multidões de pessoas querendo adorar a avó de Jesus. Se nós não temos autorização para adorar nem a mãe, imagina a avó. Nós temos que adorar o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Galileu. Esse é quem nós devemos adorar. É a quem você deve se render, meu amigo. É em quem você pode botar a sua esperança. Você não está autorizado a botar esperança naquilo que você vê, naquilo que alguém construiu, para que você adore. Você está convocado a colocar a sua esperança em Jesus. Ai de você, se a sua esperança estiver nisso que você vê. Ai de você, ai de mim, ai de nós. Mas a nossa esperança está no Deus invisível, no Deus Criador, no Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. O Deus que se fez homem, que morreu na cruz, mas ressuscitou. E a Bíblia diz que ele voltará em glória. E você pode confiar nesse Deus. Pedro disse lá no capítulo 3 que no final dos tempos alguns iam escarnecer. Alguns iam dizer: mas onde é que está a promessa da tua vinda? Desde que sou pequeno que eu escuto essa história lá em Campo Redondo. Eu escuto Zefinha Dançarino dizendo isso. E Jesus não veio ainda. Aí Pedro responde: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas a vinda do Senhor será como ladrão de noite. Numa hora que você não espera, Ele vai estar voltando. Por isso a necessidade de você estar voltado para as Escrituras e voltado para a prática da sua fé. Ah, não é somente, eu agora sou evangélico, eu agora sou do movimento gospel, eu agora sou isso, sou aquilo. Se você não é filho de Deus, não está arrependido dos seus pecados, não foi libertado pelo sangue de Jesus, você pode estar dentro da igreja e está perdido. Eu estava vendo um rapaz falando no rádio essa semana, ele dizendo dos forrozeiros que tinha aceitado Jesus. É porque fulano de tal da banda não sei o que, agora aceitou Jesus, agora crente, coisa boa. Beltrano de tal da banda não sei o que, agora aceitou Jesus e agora é crente, coisa boa, fiquei dizendo coisa boa. Zezinho não sei de onde, da banda tal, agora é crente, aceitou Jesus, coisa boa. Aí daqui a pouco o mesmo indivíduo que disse isso desbaixou tudo que falou. Vamos agora ouvir um forrozinho do fulano de tal que disse que se converteu. Pô, eu digo: rapaz, esse cara se converteu mesmo? Ele só mudou a letra da música para vender para os crentes e continuou fazendo forró. Por quê? Algumas conversões questionáveis. Não sou eu que vou julgar, vai ser Deus que vai julgar na eternidade. Mas pela palavra de Deus tem alguma coisa errada. Está escrito, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, continua do mesmo jeito. É assim? Está com irmão? Quem lembra aí? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas continuam, passaram, e eis que tudo se fez novo. Como é que o cara quer viver do mesmo jeito sem se converter? Está dentro da igreja, está no meio dos crentes, mas não é salvo.
vai perder o tempo dele. Pode até ganhar muito dinheiro do crente besta, ele vai comprar, desculpa a expressão. Vai ganhar. Mas ele não vai poder ir para o céu. Porque ele não tem esperança de nada. E aí nós precisamos ter a nossa esperança em Cristo. Tiago disse em capítulo 5, versículo 8. Ele não era apóstolo, esse Tiago. Esse Tiago ele era irmão carnal de Jesus. A história que inventaram que Maria é virgem é uma mentira, é uma fábula. Não dê crédito à fábula. Maria teve outros filhos, inclusive teve esse aqui chamado Tiago. Tiago escreveu no capítulo 5, versículo 8 de sua carta. Tiago disse: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então ele disse aqui da necessidade de atestar que Jesus vai voltar. O apóstolo Paulo talvez seja o maior apóstolo que fala sobre esse assunto. Ele escreveu uma epístola completa falando sobre isso. Ele escreveu capítulos completos em outras cartas falando sobre isso. O apóstolo Paulo passou a vida inteira testemunhando acerca da volta de Jesus, estimulando os crentes à prática das boas obras, estimulando os crentes a viverem plenamente a vida cristã, estimulando os descrentes a aceitarem a Cristo, porque ele cria que a vinda de Jesus seria breve. E Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo fala no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: e a vós que sois atribulados, ninguém aqui está vendo bem, está todo atribulado, a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Amém? Amém. Nós encontramos agora uma volta gloriosa. Ele vem às nuvens buscar a igreja. Isso é arrebatamento. Os outros pastores devem dar ênfase a isso. Mas depois ele virá em glória com os anjos e com a igreja após a tribulação para trazer julgamento ao mundo. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, e versículo 28, João disse: e agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. No capítulo 3, João disse: olha, agora não sabemos o que somos, temos o privilégio de ser chamado filho de Deus, mas quando ele se manifestar, seremos como ele é. E no versículo 2 do capítulo 3 ele disse: e todo aquele que tem essa esperança a si mesmo se purifica. Aprendemos mais uma lição importante aqui. É que a certeza da volta de Jesus iminente me leva a querer viver uma vida santa. Uma vida incontaminada com o pecado. Uma vida que não dê mais prazer a si mesmo, no sentido de estar na prática do pecado, mas uma vida que tenha prazer na lei do Senhor. O salmista é claro quando ele disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes o seu prazer está na banda de forró, na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Vou dizer mais um de Mazefinha para causar vergonha para mim e para você. Quantas vezes no ano você lê a Bíblia? Você já passou pela escola normal, ginasial, passou pela universidade. Olha, rapaz, tem gente aí que já é até mestre, mas em Bíblia é o Zé Mané, que ele não sabe nada, porque não lê. E ofenda não. A irmã Zefinha tem 76 anos, catarata nos olhos, lê com a lupa. Ela lê a Bíblia 3 vezes por ano, aos 97 anos de idade. Causa vergonha em você, causa em mim. Eu nunca vi ninguém querer assistir o mesmo filme 2
você tinha um filho na casa do irmão, cabeceio, rapaz, ei, vai acontecer isso agora. Você não quer mais nem ver o filho.